Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Sherry Talks. Hoje vamos falar sobre um tema muito relevante, que são as carreiras lusófonas e os desafios dos migrantes. Hoje estamos aqui com quem dispensa as apresentações, Igor Esteves, fundador da Sherry Startup Place, como vocês já conhecem. Ele vai falar um bocadinho sobre o empreendedorismo e as coisas assim mais de inovação. E temos aqui uma convidada especial, Berta Montalvão, que fez este livro maravilhoso, que vocês têm que comprar, não se esqueçam, que fala sobre as carreiras lusófonas e os desafios dos migrantes. Hoje vamos falar, como diz o livro, sobre os desafios dos migrantes em países lusófonos e vamos ter aqui um debate muito aberto. A Berta vai nos explicar como ela é mais profissional na área, já que ela escreveu um livro maravilhoso como esse. Ela vai nos dar um conhecimento muito amplo sobre os desafios dos migrantes nos países lusófonos. Muito bem-vinda, Berta. Obrigada. De nada. Vamos começar aqui com o nosso primeiro tema, que seria a mobilidade nos países. Sabemos que a mobilidade tem sido muito mais aberta nos países lusófonos. Então, Berta, o que é que tu tens a dizer sobre a mobilidade dos migrantes e as oportunidades de empreendedorismo em relação a isso? Olha, é verdade essa questão da mobilidade, mas antes de ir a esse tema, deixa-me só aqui agradecer esta oportunidade para estar no Sherry Talks. Agradeço mesmo este convite, porque acho que são iniciativas destas que nos fazem também crescer e aprender um pouco mais, não só no âmbito da lusofonia, mas também do empreendedorismo e juntar estas duas áreas, do empreendedorismo e a lusofonia. Eu acho que temos aqui muita matéria para ser trabalhada e para se poder falar. Relativamente à tua questão sobre a mobilidade, é bem verdade que em 2021 foi assinado um acordo de mobilidade entre os países lusófonos. No entanto, nem todos os países retificaram. O que é que isto quer dizer? E dou-te um caso muito concreto. Eu amanhã estou de partida para a Guiné-Bissau, eu sou luso-timorense e preciso de visto. Okay? E vou a título para participar numa conferência no Capital Humano, porque eu também trabalho na área de capital humano, e de facto para também fazer a apresentação do meu livro em Bissau. E isto quer dizer que ao ser assinado, os países, ao assinarem o acordo de mobilidade, ele não entrou em vigor automaticamente. Isto quer dizer que os países depois têm que se retificar entre si. E nem todos os países retificaram entre si. Por exemplo, eu enquanto luso-timorense consigo perfeitamente viajar para o Brasil, para Angola, coisa que há uns anos atrás não era possível, para Cabo Verde, por exemplo, para São Tomé e Príncipe, mas há outros países que eu não consigo. E faz com que eu ainda haja a necessidade de solicitar um visto. E imagina, eu se a título turístico ou de lazer preciso de um visto para poder entrar nestes países, imaginem quem quer ir trabalhar. Exato. O que é que este acordo de mobilidade veio trazer? Veio diminuir a burocracia existente, mas mesmo assim os países ainda têm que dar um passo para, de facto, liberalizar a entrada e a livre circulação das pessoas e também dos bens. Berta, posso trazer a pergunta? Com certeza. Berta, o que acha que podíamos melhorar nesse sentido da mobilidade? Tem alguma coisa que dê para fazer que é para ter uma melhora, sim, para estar um pouco mais aberto? Eu não sou especialista na mobilidade, nem muito menos política. No entanto, eu percebo que também os países coloquem algumas barreiras, digamos assim, à livre circulação por questões de segurança. O caso muito concreto de Portugal. Portugal, para além de pertencer à CPLP, pertence à União Europeia. Sim. E dentro da União Europeia há especificações naquilo que se refere à circulação de pessoas e de bens. E acredito que alguns países tenham mais dificuldade em colocar este acordo de mobilidade em prática porque pertencem também a outros espaços económicos. E têm que ver dentro daquilo que são as leis que estão em vigor, de que forma é que podem acomodar este acordo. Exatamente. E de facto o Brasil, por exemplo, pertence à Mercosul, Angola pertence à SADC, por isso é necessário olhar para todos estes mercados e tentar perceber como é que este acordo pode conviver em simultâneo com outros tantos acordos existentes nos outros países.
Falando em acordos, em 2021, se eu não me engano, teve um acordo sobre a mobilidade na CPLP. Exatamente. Então, Berta, viu alguma diferença em termos de profissionais lusófonos a moverem-se para outros países para fazerem empreendedorismo? Essa pergunta até também para o Igor, eu gostaria que o Igor também dissesse isso como dono de uma startup, né? Podia ser interessante os dois. Gostaria de ouvir as duas Eu opiniões. honestamente não acho. Não acho. Ou seja, não acho que o acordo tenha sido motor para incentivar a maior mobilidade dos empreendedores. Facilitou, em termos de burocracia, mas acho que esse não tenha sido efetivamente o principal fator. Aquilo que acontece, no meu ponto de vista, é que os empreendedores perceberam que existem outras oportunidades nos nossos países. Sim. E daí este dinamismo estarem a circular cada vez mais, mas isso tem a ver com a própria evolução e o crescimento e o desenvolvimento dos países. Novas oportunidades, a melhoria também no sistema de educação, mais universidades, os cidadãos também lusófonos estão cada vez mais informados e têm mais qualificações. Isso faz com que também tenham outras ambições, que se calhar, quando comparadas com o passado, não tinham. Sim. Perfeito. Olha, mas antes de mais, agradecer aqui a presença da Berta, conseguiu um espaço que conseguiu um espaço na sua agenda, que é super preenchida. Como ela disse, amanhã mesmo já vai estar em viagem. Nós conseguimos que ela viesse cá e pousasse por aqui rapidamente antes de voltar de escolar. Respondendo essa questão, eu também acho que ainda não trouxe, e nem sei até que ponto que vai trazer um fluxo direto de empreendedores para já. Primeiro porque ainda tem muitos pontos para poder se acertarem, limar muitas arestas. O que agora, no caso, o que a Berta colocou realmente, ou seja, isto não pode ser sobrepor a outros acordos ou a outros espaços econômicos. Então, ainda é um processo que está a ser feito. Mas é um processo hoje já existente, diferente de anos atrás. Então, já é uma realidade, o que eu já acho que é um ótimo passo. No fundo, o que eu vejo de forma muito positiva é que já serve para poder criar uma maior integração dentro dos países lusófonos. Ou seja, pode ser a troca de conhecimento, um intercâmbio, essa mobilidade, por menor que ela ainda seja, ou por mais limitada que seja, já é benéfico para poder a gente promover outras questões, a troca de conhecimento acadêmico, empresarial, enfim. Então, vejo isso como forma positiva, mas não tem ainda um resultado direto no fluxo de empreendedores. Pois. Prontos, né? Profissionais, né? Vamos falando sobre empreendedores. Os profissionais, todos nós sabemos que, pronto, mesmo que sejam países que falam a mesma língua, a língua não é exatamente igual. E eu vejo isso porque vejo muitos reviews de brasileiros, por exemplo, que chegam cá em Portugal e têm dificuldade com a língua porque é português, mas é um português bem diferente. Mesmo para os angolanos que vêm para cá, o português ainda é diferente, apesar de ser o mais parecido. Sempre tem aquela dificuldadezinha, e para os empreendedores é a mesma coisa. Berta, já é viajada, teve em vários países lusófonos para fazer vários estudos. Teve alguma, como empreendedora, como profissional, sentiu alguma dificuldade assim em estabelecer-se num outro país? Olha, eu comecei a minha carreira lusófona há 20 anos atrás, precisamente em Angola, onde eu vivi 13 anos e durante o período que eu vivi em Angola não fui como empreendedora, fui como assalariada e, como eu costumo dizer, eu era feliz e não sabia. Vivia muito bem como assalariada. Por isso a questão do empreendedorismo na altura nem sequer se colocou, porque nunca me vi sequer nesse papel. Digamos que a veia mais empreendedora surgiu quando eu saí de Angola e mudei-me para Timor-Leste. Como eu disse, eu sou luso-timorense e sempre tive aquela vontade de voltar ao país dos meus pais, para conhecer, para também poder apoiar aqui um pouco no desenvolvimento, porque sempre me senti uma pessoa privilegiada pelo facto de ter tido acesso a uma educação em Portugal, poder frequentar uma universidade, coisa que muitos timorenses não conhecem essa realidade. E então quis mesmo, e fiz questão, e vivi 2 anos em Timor, onde eu montei a minha empresa na área da consultoria, de recursos humanos, e vivi lá até por volta do fim da pandemia. A partir desse momento percebi que queria continuar
mais próximo da lusofonia e, de facto, Timor é longe, não é? É literalmente do outro lado do mundo e o facto de estar do outro lado do mundo com um fuso horário diferente não me permitia estar tão junto de Portugal ou até dos países africanos, que era, obviamente, a realidade que eu conhecia melhor. E a partir daí regressei a Portugal, onde eu estou atualmente baseada, e a partir de Lisboa viajo para todos os países lusófonos, conheço todos, sinto-me são nove, por isso eu sinto-me em casa em todos eles, por isso eu posso, aliás eu cheguei sábado de Luanda e amanhã vou para Bissau. Uau. E por isso estou em casa, estou sempre em casa e adaptei muito rapidamente à forma de estar, à cultura, às pessoas destes novos países e gosto muito. O empreendedorismo é de facto aqui um desafio, não é? Porque os países lusófonos, ou nem todos os países lusófonos, estão à mesma velocidade. Sim. Apesar de pertencermos à mesma comunidade, temos velocidades diferentes, temos realidades diferentes. Eu acho que o importante nisto tudo é sabermos adaptar ao contexto com o qual nós nos deparamos. Pois. Igor, é brasileiro. Sim. Tem uma grande empresa aqui em Portugal. Teve alguma dificuldade no mercado lusófono cá em Portugal? Alguma diferença que sentiu ao implementar a empresa aqui? A minha jornada também com Portugal começa há 20 anos, mas não num cenário de... É verdade. Eu chego e a Berta sai, né? Mas não começa também numa vertente empresarial. Ainda foi como estudante. O que eu hoje também digo que facilita muito na própria integração. Porque quando vem para poder estudar, vem com outro peso, com outro objetivo e que ajuda muito mais na integração. A minha própria decisão de tornar empreendedor foi já depois de atacar mais de 10 anos, que pronto, também era, né, assalariado, né, até que começo a ter a Bazar em 2016 e depois vem ter a Sherry, como já falamos aqui outras vezes. Nesse então contexto, o que eu acho que é mais importante, nós realmente não falamos a mesma língua, né? Apesar de nós termos o acordo, né, ortográfico, como se apresentam, apesar de termos uma base lusófona, mas temos os nossos dialetos. Sim. Temos as nossas vertentes, a nossa cultura própria linguística, e que isso afeta diretamente na própria relação de negócio, desenvolvimento de novos negócios. Então, na minha visão, tem que ter uma abertura muito grande de quem chega, e de quem cá está também para receber também uma forma de estar que realmente permita que essa integração e essa interação funcione da melhor forma. Para mim, particularmente, posso dizer que nunca tive também dificuldade, mas também posso dizer que sempre tentei estar o mais aberto possível por perceber que é uma outra cultura, que eu não vou ter aqui, no meu caso, enquanto Brasil, o Brasil em Portugal, mas vou trazer a minha brasilidade para interagir em Portugal, que são duas coisas diferentes. E pronto, e acho que tem corrido bem. Ok. Para aproveitar, enquanto o Igor já está falando, para não parar. O Igor, sabemos que o Igor tem uma incubadora, isso já é óbvio, estou farta de dizer aqui. Sim, muito obrigado. O Igor está sempre a receber também empreendedores, Sim. provavelmente lusófonos. Igor, tem alguma dificuldade assim que o Igor viu? Por exemplo, em adaptação, alguma dificuldade na adaptação dos empreendedores lusófonos que... Sim, acho que eu vejo é mais nesse ponto em que eu estava agora a dizer, que é a facilidade ou a disponibilidade de estar aberto ao novo mercado. Eu posso trazer um modelo de negócio que funciona muito bem em Angola, que funciona muito bem no Brasil, mas em Portugal não vai para funcionar da mesma forma por questões culturais, por regulamentação, seja qual for a variável. E tem que ter uma adaptação desse modelo de negócio no país, mas não só na vertente econômica ou de negócios em si, mas também na vertente social. Se o empreendedor não se identifica localmente, dificilmente ele vai ter sucesso para poder desenvolver o seu negócio, porque o seu negócio vai sempre passar pela relação com pessoas. Vai sempre, mesmo que seja para poder ter colaboradores e tudo. Então, se ele quiser ter uma integração
e uma estrutura aqui sustentável, ele tem que se identificar minimamente com a cultura local. Então, quando isso não acontece, é difícil, até para nós, a nível técnico, apoiar esse empreendedor, porque falta depois a questão intrínseca desse empreendedor com o espaço local, com o país. Então, esse eu acho que é o principal ponto. Quem deseja imigrar para desenvolver um novo negócio, seja para desenvolver uma carreira, estar aberto ao novo. Sem isso, eu particularmente não acredito que vai ter muito sucesso. Posso só acrescentar aqui uma coisa, principalmente se calhar em alguns países que o setor empresarial não está tão desenvolvido, ok? Eu há pouco disse um pouco a brincar, mas um pouco a falar a sério, que eu gostava muito, sempre gostei muito de ser assalariada, mas em algumas realidades as pessoas só conhecem mesmo essa realidade. Por isso ser empreendedor não faz parte da ambição, porque as pessoas desde criança nunca foram estimuladas para tal. E por isso também pode ser também mais difícil, inclusive nos dias de hoje, nós temos um número menor de empreendedores de alguns países lusófonos, como São Tomé, por exemplo, como a Guiné-Bissau, como inclusive a Timor-Leste, porque as pessoas não foram habituadas a pensar dessa forma. Exato. Ou pensaram sempre, os empresários são sempre é um nicho de pessoas, é um grupo de pessoas que nós já crescemos a conhecer aquela pessoa como empresário e o mercado só permite ou só dá abertura para esse núcleo de pessoas e nós nunca vamos ter oportunidade. E então desistem do sonho logo à partida porque acham que não vão ter oportunidade. Okay? E isto é muito usual de se ver e ouvir em algumas realidades da nossa comunidade. Eu queria aproveitar agora e pegar nesse ponto que eu acho que é muito interessante, porque nós estamos a falar de 9 países, falando aqui da lusofonia, mas que têm realidades completamente diferentes. E quando falamos de empreendedorismo, nós aqui hoje ligamos muito a empreendedorismo a startups. Se nós formos ver o que é uma startup, vamos assim falar de algo com base inovadora, tecnológica e escalável. Esta realidade nós não podemos levar de forma igualitária para todos os países da CPLP ainda. Então, mas não quer dizer que não haja lá ações de empreendedorismo, nem que seja por sobrevivência. Sim. Ou seja, aquelas pessoas que não têm um emprego regular, que não é funcionário de ninguém, vai ter que sair de casa todos os dias para encontrar um meio de subsistência. Exato. Seja a vender o seu cultivo, seja, enfim, isso é o empreendedor raiz, né? E que nós também deparamos e que nós não podemos falar só, até um pouco de forma glamurosa, o que é uma startup. Vamos também pensar que startup hoje ela dá acesso a quem felizmente ou infelizmente pertence a um grupo restrito de conhecimento, seja ele acadêmico ou seja técnico, para poder desenvolver. Então, por si só, já é uma educação de um nicho quando nós vamos falar de outros países. Então, eu prefiro falar nesse momento aqui até de empreendedorismo do que basicamente de startups. Sim. Porque nós temos essa necessidade de poder promover o primeiro empreendedorismo para que ele possa depois evoluir para outras situações que poderá cair numa startup. Por acaso eu vejo muito nos países lusófonos, eu não conheço muitos, infelizmente gostaria de conhecer ainda mais, conhecer presencialmente no caso, mas eu vivi em Angola, sou de Angola, então sei que esse espírito empreendedor está muito nos países lusófonos, porque é uma questão até de sobrevivência já. E eu vejo também muito no Brasil que, pronto, o empreendedorismo está muito na raiz das pessoas, porque tem que ser. Viver do salário às vezes não é o suficiente, então a pessoa tem que acabar por criar alguma coisa. Mas é uma pena que as pessoas ficam muito, não, vou só ficar por aqui, e não tentam desenvolver essa raiz de empreendedorismo que têm, porque se conseguem sobreviver com um emprego e um empreendedorismo bem pequenino, acho que têm a capacidade de aumentar esse ideal de ser um empreendedor maior, conseguir construir algo maior. Mas pronto, acho que as pessoas, como a Berta disse, estão muito limitadas naquela bolha e acham que um empreendedor grande, pronto, já é um empreendedor grande, eu não vou chegar aí e pronto, estão muito nessa bolha. Eu vou só dar aqui um exemplo, que eu durante muitos anos participei em projetos de bolsas de estudos para algumas petrolíferas em Angola.
E uma das avaliações que nós tínhamos que fazer era uma avaliação psicotécnica de carreiras. E aquilo, aliás, eu estou a falar de milhares de candidatos a bolseiros. Milhares. Durante vários anos. E havia uma tendência, e estamos a falar de jovens ao nível do 12º ano, que, se selecionados, iriam ser enviados para o exterior para fazer a sua licenciatura. Eu diria que cerca de 80% desses milhares de candidatos tinham sempre uma tendência para uma carreira de negócio. E nós, às tantas, achávamos, ou toda a gente descobriu o teste e tiraram cópia e deram a resposta, e as respostas são muito tendenciosas, ou passa-se aqui alguma coisa. Nós depois percebemos, é o tal sentido, desculpa a expressão, do desenrasca, da tal sobrevivência que todos os jovens tinham. Cresceram em casas que, ou a vender os ovos na rua, e tu percebes isso em Angola, sim. Ou a vender bebidas no trânsito. Exato. E esse era o espírito empreendedor deles. E por isso é que os tais 80% dos resultados davam sempre tendência para negócio. Mas não era, porque aquilo já era quase que inato. E toda a gente, mas eu não quero ser empreendedor, não quero ser gestor, mas é que, olha, o seu resultado deu isto. Mas eu quero ser engenheiro. E os miúdos nem percebiam porque a tendência da resposta era aquela. Nós depois fizemos a análise e percebemos. Está muito enraizado na cultura e do espírito de sobrevivência. É verdade. E eu também dou muito conta que eles querem sempre ser a mesma coisa e acabam por ignorar muito esse instinto de sobrevivência que é ser o empreendedor. E acho que isso é um bocadinho triste, como angolana e como lusófona, né? Que eu sei que tem um grande potencial e simplesmente... Mas tem que ter sempre um plano B. Sim. Tem que ser sempre um plano B, não é? Sim. A primeira opção falhar, sabem que há sempre uma alternativa, mesmo que não seja aquela que queiram, porque têm que sobreviver. Sim. Eu, por acaso, também descobri o meu instinto de empreendedora de sobrevivência, já desde muito pequena, que eu vendia o que eu conseguia vender, por exemplo, vernizes, ia comprar vernizes mais baratos e depois vendia os vernizes a mais caros e fazia essas coisas. E pronto, acabei por me tornar empreendedora agora e também sou uma empreendedora lusófona já agora, num outro país e... interessante! Muitas vezes nem paramos para pensar, não é? Esse é o ponto. Ou seja, esses alunos, por exemplo, ou esses candidatos à bolsa, eles são empreendedores sem ter noção do que é ser empreendedor, porque estamos a falar de sobrevivência. E daí eu acho que urge uma necessidade, de facto, de prepará-los, dar a conhecer, para que eles dali possam ir para um próximo salto. E não fiquem naquele modo de vida ao longo de toda a vida, né? Naquele modo de sobrevivência. Então, amanhã, esse jovem cresce, continua a vender as mesmas coisas, passa a ter filhos, depois passa para os filhos filhos vão vender com ele. Ou seja, o potencial que eles têm para desenvolver negócio está ali, a venda, etc. Mas se não forem formados, se não tiverem um apoio para fazer o upgrade, não vai. E eles podem até mudar de facto, eu quero ser engenheiro. Pronto, vai ser um engenheiro empreendedor e ele, com certeza, durante a sua engenharia, ele vai identificar oportunidades de negócio. Porque o mindset dele está voltado para a sobrevivência. Então, ele pode estar lá a fazer o seu projeto e, de repente, pensa, isso daqui... Então, amanhã poderá ser um empreendedor, ter a sua startup, que ele já tem outra formação na área da engenharia, porque o mindset dele, base, está lá. Agora, se isso não for fomentado, não for trabalhado, não for formado, ele vai ficar naquele ponto. Como sobrevivência, que é o que nós temos também no Brasil. Você para no trânsito, você tem sempre alguém a vender alguma coisa. Você pensa, e se eu pegar nesse jovem, nesse rapaz, formá-lo, lhe der as ferramentas? Eu tenho certeza que o potencial é enorme. Berta, mencionou algumas vezes que gostava de ser assalariada, não é? Em Angola ou em outro país qualquer? É indiferente. Eu acho que o que eu gostava era não ter a responsabilidade de pagar salários ao final do mês. Porque isso, obviamente, ser empreendedor traz essa responsabilidade, não é? Sim. Porque temos outros custos, temos outros desafios que, se calhar, muitas das pessoas não têm a noção. Eu passei um período complicado, por exemplo, que foi o período da pandemia, como tantos outros empresários e empreendedores. Eu acho que é perante essas situações mais difíceis que entramos em situação de stress, de incerteza,
percebemos o que é que vai acontecer ao negócio, será que vamos conseguir sustentar, vai criar, conseguimos dar continuidade aos projetos que temos em carteira ou não, enfim. Quando eu digo que a questão do assalariado é mesmo isso, é eu ter um horário das 9 às 5, obviamente, hipoteticamente, e não ter muitas responsabilidades para além de desempenhar as tarefas que eu tenho que fazer. Sim. Era mais nessa perspectiva. Ok. Mas agora, Berta, mencionou no livro das dificuldades, da desvalorização do trabalho no exterior. Penso que tenha mencionado isso algumas vezes. Eu queria saber um bocadinho sobre o que é que a Berta achou, o que é que a Berta diz exatamente no livro sobre a desvalorização do trabalho no exterior. Ok. Então, o livro reúne 16 histórias de imigrantes lusófonos, inclusive a minha história também, e que, de facto, o objetivo não foi a procura da desvalorização. O que acontece é que foi, à medida que estas pessoas foram entrevistadas, por vezes foi surgindo um denominador comum. E fui-me apercebendo de que poderia ter aqui alguma matéria para publicar o livro. Okay, isto é um pouco a história do livro, mas que surge num período em que eu decido, ao fim de 16 anos, fazer uma tentativa de regresso a Portugal. E ao regressar, deparei-me aqui com várias situações. Uma que nunca me tinha passado pela cabeça foi eu sentir-me um imigrante no meu próprio país. Senti, muito honestamente, mais dificuldade de integração na sociedade portuguesa do que de integração na sociedade angolana. O que não deixa de ser estranho. Eu sentir-me uma imigrante no meu próprio país e sentir-me em casa num país como é o meu. E foi a partir daí que eu comecei a pensar em, primeiro, falar com outros amigos que já tinham feito este movimento na sua carreira, após um período de trabalho fora do país, e percebi que era algo recorrente em algumas pessoas. E comecei a falar com elas. Pensei, isto é muito interessante, se calhar o interessante mesmo era escrever um livro, porque se há tanta gente que passou por esta experiência, e seguramente há outras mais pessoas que passaram pelo mesmo, é uma forma de dizer a quem tomou esta decisão de vida que não está sozinho. E foi a partir daí que eu escrevi o livro, e foi um destes principais motivos que eu escrevi o livro. Depois, nas histórias, e são 16 histórias, por isso todas elas muito diferentes, muitas das pessoas, inclusive eu própria, também referimos na dificuldade da reintegração no mercado de trabalho nos nossos países. E é daí que surge a tal desvalorização. Mas honestamente, aquilo que eu penso sobre a desvalorização é essencialmente por falta de conhecimento das empresas, por falta de conhecimento dos recrutadores, que quando vão procurar competências ao mercado de trabalho não sabem valorizar as competências que os imigrantes desenvolvem lá fora. Porque, por exemplo, e tu também, acredito que sejas imigrante, não é? Não é fácil para quem não conhece um contexto, uma realidade, chegar a um país que não conhece ninguém. Sim. E que temos que estabelecer relações de amizade. Por exemplo, não é fácil nós queremos tratar de uma carta de condução e não sabemos onde é que vamos nos dirigir. Porque não há um manual que nos explica como ser imigrante num país que nós não conhecemos, não há onde a gente se possa socorrer da cultura, da realidade daquele país, e temos que sempre que nos desafiar todos os dias para nos integrarmos na cultura, na sociedade, na forma de trabalhar diferente. E, a meu ver, eu acho que é esse conhecimento que quem recruta não tem. E avalia-nos exatamente como outra pessoa que nunca saiu do seu país. Sim. Quando nós já não somos a mesma pessoa. Nós temos outras competências que, se calhar, que quem saiu do seu país nunca desenvolveu. E nós temos outras capacidades de resiliência, de adaptação, até relacional, muitas das vezes. E essa é, se calhar, uma dos principais aspectos que são aqui mencionados no livro. Ok. Berta, ainda falando sobre o trabalho, né? Pronto, os países lusófonos em desenvolvimento, o trabalho, digamos que é um bocadinho menos valorizado do que uma trajetória, por exemplo, feita cá em Portugal. A Berta tem alguma opinião sobre como é que isso pode mudar? O que é que uma perspectiva diferente para essa mudança? Porque é um bocadinho deprimente a pessoa sair de um país que, se calhar, pronto, teve uma trajetória de empreendedora
bem difícil e tem experiência, mas chega, por exemplo, aqui em Portugal e o trabalho não é devidamente valorizado porque esteve num país que não está completamente desenvolvido e chega aqui que é um país que sabemos que é desenvolvido e é bem diferente da realidade que nós estamos acostumados ou que essa pessoa está acostumada. E o seu desempenho, a sua trajetória não é devidamente valorizado, o que a Berta tem assim a dizer. Eu acho que há bons e maus profissionais em qualquer país. Sim. Essa é a primeira, o primeiro aspecto que acho que todos nós temos que ter noção. E muito honestamente, eu conheço excelentes quadros séniores, gestores, lá fora. E quando digo lá fora, estou a falar dos países lusófonos, que é o mercado onde eu trabalho, essencialmente. E que seriam excelentes quadros em Portugal ou qualquer país europeu, nos Estados Unidos. Eu vou falar muito do caso de Angola, porque é a realidade que eu conheço melhor. Eu tenho imensos amigos gestores que estudaram em Harvard. Se me perguntares quantos amigos portugueses eu tenho que estudar em Harvard, se calhar quase não conheço nenhum. E isso é uma questão que se calhar ninguém tem a noção. É um exemplo. É um exemplo. Mas que pode também ter a ver com a minha rede. Sim. Tem a ver com a minha rede. Eu acho que o que eu noto é as pessoas dos países lusófonos, naturalmente, que tenham recursos e essa oportunidade, que sabem que à partida estão, entre aspas, e muitas aspas aqui, desvantagem profissional, acho que investem muito mais no seu desenvolvimento e investem nas melhores universidades. Coisa que em Portugal, como somos todos mais ou menos iguais, não há, a meu ver, tanto esse investimento, ou não há pessoas que se destaquem de certa forma, como obviamente em Angola, lá está, eu tenho 4 ou 5 pessoas que estudaram em Harvard. Eu aqui não conheço muito honestamente, mas da minha rede. Sim, não podemos dizer que não existe, porque existe naturalmente. E lá está, e se essa pessoa é boa para assumir a administração de um banco em Angola ou em Moçambique, porque é que não vai ser bom para assumir em Portugal? Exato. Essa é a minha única questão. Se é capaz de gerir um negócio de milhões, e os negócios em Angola são de milhões e as empresas faturam muito mais do que faturam aqui em Portugal. Eu dou-te um exemplo. Eu, quando era diretora de recursos humanos de uma empresa em Angola, o meu orçamento para a direção de recursos humanos era muito superior à faturação de muitas empresas em Portugal. Só que depois essa transição, essa valorização para Portugal, não consigo ainda encontrar as justificações, mas não é tão bem aceito, porque possivelmente as empresas ou os gestores aqui pensam que são países menos desenvolvidos, menos exigentes, também em termos profissionais. E eu acho que é preciso quebrar este estigma que existe, porque eu acho que é completamente diferente, porque trazer resultado para um país em que falta tanta coisa e conseguir superar é muito mais difícil num país em que as coisas correm bem e que tudo é muito mais fácil. Igor, eu também gostaria de ouvir a mesma pergunta. Eu queria ouvir a tua opinião, porque o Igor é do Brasil, o Igor tem experiência com pessoas do Brasil que também tem um pouco desse estigma do não ser tão valorizado quando chegam. Eu acho que esse estigma não pode ser só de fora para Portugal, mas também existe para Portugal. Exatamente. Dentro dos próprios países da própria CPLP, e até falar com o próprio Brasil. Isso recorda-me quando eu vim para cá em 2004 para fazer aqui que era uma espécie de Erasmus, mas no caso era um intercâmbio, porque não era aqui dentro da Europa. Eu tive cá em Portugal há um ano, eu fiquei aqui durante um ano e tive que voltar para o Brasil para terminar o curso. E quando eu volto para o Brasil e vou fazer entrevistas de trainee, estágio e tudo, eu tinha comigo que eu tinha feito um ano que ia ser super valorizado num outro assim, mercado, onde eu pude, enfim, ter uma experiência acadêmica diferente. E muitas vezes, quando eu falava, eu tive um ano para Portugal, quem estava pronto a me recrutar, a fazer a seleção, Portugal? Tipo, mas por que você foi para Portugal? Primeiro, você não foi aprender nenhuma outra língua, né? Podia ter ido para os Estados Unidos, para a Inglaterra ou para a Espanha. E por que Portugal? E aquele por que Portugal? Passava-me logo, tipo assim, olha, quem está me recrutando não conhece a realidade de Portugal, não sabe o que lá tem, não sabe o que existe. E aquilo até eu acho que influenciou muito para que eu pegasse no meu diploma e fosse embora, que foi o que aconteceu. Formei-me num mês, no outro mês voltei assim para Portugal para poder, porque foi aquela parte que eu fiz uma análise pessoal e pensei, eu acho que tem muito mais coisa lá fora que eu quero continuar a absorver
do que aqui com a realidade que eu tenho. Isso é Brasil de 20 anos atrás. Hoje já está muito diferente, mas era uma realidade. Então, a primeira coisa para poder ter essa valorização é nós trabalharmos dentro do nosso próprio bloco, estamos aqui a falar desses 9 países, a valorização mútua. Porque não é só de fora para Portugal, porque também existe, de facto. Eu sei que muitas vezes, por eu ter feito a minha licenciatura com o diploma do Brasil, valorizou muito menos do que alguém com a mesma qualificação em Portugal e eu como imigrante. Se talvez eu tivesse a minha licenciatura feito em Harvard, feito em algum outro país, na Inglaterra, etc., talvez fosse valorizado, mas não era valorizado. Pois eu fui fazer mestrado, fui fazer tudo em Portugal e eu percebi logo essa diferença. Então eu penso que não é só de fora para Portugal, mas também Portugal também é subvalorizado hoje em alguns mercados da lusofonia e tratando do Brasil, isso sem dúvida nenhuma. Então acho que a primeira coisa, voltando ao outro ponto, é nós nos conhecermos mais, interagirmos mais, e daí essa mobilidade que foi falada aqui no início da conversa poderá cumprir um pouco esta, no caso, missão, para poder termos esse maior conhecimento. Sim, sim. Berta, tens alguma mensagem final que é para dar aos nossos jovens migrantes? Olha, tenho. Eu costumo dizer, porque isto que vou dizer, é até muito como mensagem final. Quem puder e tiver essa oportunidade, que migre, que vá para fora. Porque acho que é mesmo importante abrir a mente, ver novos horizontes, ver novos contextos, aprender e absorver tudo de bom e menos bom que possa haver noutros países, que não na nossa cultura, com aquela onde nós nos sentimos mais confortáveis, na nossa zona de conforto, porque de facto essas experiências só nos vai enriquecer enquanto pessoas, enquanto profissionais e dar-nos de facto uma bagagem. Aliás, a capa do livro não é à toa que é uma pessoa com uma mala, que sai, que no fundo retrata alguém que está a ir embora e que atrás traz toda uma bagagem de outras coisas que nós aprendemos e adquirimos ao longo do nosso percurso lá fora. Por isso, quem puder, que obviamente opte por sair. Isto não é um incentivo de sair dos nossos países, mas é sempre numa perspectiva de irmos à busca de novas aprendizagens, de novos contextos, porque seguramente vai-nos tornar melhores pessoas. E era essa a minha mensagem final para esta conversa fantástica. Maravilhoso. Muito obrigado.